Salmos 33, 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Vê como é que é Deus? Olha, quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus tudo fez pelo Espírito de sua boca. Está falando nesse Salmo 33 também, entendeu? Então, se Deus fosse mudo, ele não tinha criado nada. Jesus Cristo nada mais é do que a própria palavra de Deus manifesta em carne. O enviado de Deus do céu sobre a terra. O que venceu a morte e o pecado. Para muitos que vai, a lei de Moisés. Meu irmão, se tu queria a lei de Moisés, por que tu não obedece então? A salvação veio por meio da graça, pelo mérito de Jesus Cristo na cruz. É só o que tu tem que crer. Porque aquele que segue a lei tem que cumprir ela toda. Então perceba, quando Deus disse ao Espírito que se movimentava sobre a face das águas, lá em Gênesis 1, ele diz: Deus disse ao Espírito que se movia sobre a face das águas: haja luz. Sabe o Filho e o Espírito? O mesmo que Jesus, quando subiu, disse: vou rogar ao Pai para que vos enviarei outro Consolador, do qual jamais vos abandonará. Jamais vocês estarão sozinhos, porque eu vou interceder por vocês ao meu Pai para vos enviar esse outro Consolador. Então Jesus Cristo e o Espírito é em concordância com aquilo que Deus, o Senhor, manda. Então, quando Deus diz, ele usa o que? A palavra, o Filho. Aí o Filho chega até o poder de Deus, o seu Espírito. O Pai mandou, antes do Senhor terminar de falar, o Espírito já obedece. E ouve o que? Luz. Porque, meu irmão, sabe aquela pessoa que tu conversa e antes de tu terminar o que tu está falando, ela termina o que tu vai dizer, o que tu ia dizer? É conexão, concordância. Assim é o Filho e o Espírito em concordância com o que Deus fala, com o que Deus manda. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou, feito, mandou e logo aconteceu, logo apareceu. Está vendo como é que Deus é? João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, pois o verbo era Deus. No princípio da criação estava o que? O verbo, que significa conjunto de palavras. Então Deus, usando a sua palavra, o som que sai de sua boca, criou todas as coisas. Porque se Deus fosse mudo, ele não tinha criado nada. Então, o Evangelho de João 1,14 diz: e o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e osso, e habitou entre nós, cheio de glória como unigênito do Pai. Então creia em Deus, creia em Cristo também, que é a sua palavra. Se tu ama a Deus, tu tem que ouvir a palavra dele, que nada mais é do que Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim, ninguém vê a mim se meu Pai não achou certo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai se Jesus Cristo, o Filho, não quiser levar, porque ele é o caminho que leva até ele.